Muito bem. Na semana passada, a Organização Mundial de Saúde emitiu um relatório que chocou ou polemizou, pelo menos, boa parte da população mundial. Nesse relatório, comprova-se, afirma-se que alimentos processados, carnes processadas, como salsicha, presunto e bacon, causam câncer. Esse relatório, inclusive, foi ridicularizado pelo ministro da Agricultura da Austrália, um dos maiores exportadores de carne do mundo, e essa polêmica toda tomou corpo na imprensa mundial. Quem vai falar sobre isso é o médico coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo, Gustavo Curachi, porque a nota também refere-se à questão do câncer coloretal no consumo desses alimentos específicos, né? Tudo bem, doutor Gustavo? Tudo bem, Soraya. Tem razão da gente se preocupar com esse tipo de relatório ou há um certo exagero nisso? Eu acho que tem uma certa razão. Esse ponto da carne vermelha, das carnes processadas, há muitos anos a gente já tem ela como um fator de risco. Só que nesse relatório ele classificou a carne processada como um risco efetivo de causar câncer, o que não era antigamente. E isso que chocou mesmo a população e muitos especialistas nesse assunto. Tá certo. Segundo o documento, para quem não teve acesso a essas informações, 50 gramas de carne processada por dia, o equivalente a 2 fatias de bacon, aumentam a chance de desenvolver câncer coloretal em 18%. Há pesquisas no meio médico, até pelo seu habitué, né, a sua forma de trabalhar especificamente nessa área da medicina, comprovam esse tipo de pesquisa, doutor Gustavo? Este relatório foi baseado em vários experts no assunto. Então são aproximadamente 10 experts, 22 experts em 10 países, certo, que estudaram cerca de 800 pesquisas mundiais. Então isso é um estudo que abrange todo o mundo, com diferentes dietas, ou diferentes meios de comer carne, e todos esses comprovam que existe sim um fator de risco. O que talvez torna isso menos preocupante é que ele classificou, por exemplo, como o tabagismo, que o tabagismo causa 1 milhão de mortes por ano por câncer de pulmão. A carne vermelha, a carne processada, ela causa menos, uma porcentagem bem menor, mas porém ainda assim é um fator de risco relevante para o câncer coloretal. Esse relatório, ele comparou o consumo da carne processada com o tabagismo. Acho que foi isso que causou toda essa polêmica na Austrália, né? Eu estava comentando, inclusive, que leu entrevista e ouviu também entrevistas pelo rádio com relação ao ministro da Agricultura, né? Isso não causa nenhuma surpresa para a gente, né? Óbvio que eles vão se pronunciar dessa forma. Mas o que a população quer saber é se realmente há motivo para se preocupar, tanto quanto com o consumo do tabaco ou não. Essas notas que são emitidas funcionam principalmente como alertas e principalmente para as nossas autoridades. Como está havendo um consumo aumentado, exagerado desses produtos, isso vem causando aumento do número de câncer, causando o aumento do número de problemas relacionados a isso. Pode-se ver a obesidade, por exemplo, o consumo de carnes processadas, de bacon, de hambúrgueres, aumentam a obesidade. Então, das doenças associadas. E todas as doenças associadas. Então, eu acho que isso funciona mesmo como um alerta para a população entender que o consumo exagerado, seja de presunto, de mortadela, de bacon, de alimentos com muita gordura, elas não fazem bem para a saúde. Não é que é proibido se alimentar desses alimentos, mas realmente tem que se tomar cuidado e tem que observar que a alimentação rica em gordura, rica em açúcares, isso realmente faz mal para a saúde e isso é comprovado numa proporção talvez menor que o tabagismo, mas é maléfico para a nossa saúde. Sem dúvida, e é tão bom, né? O tal do bacon. Doutor Gustavo, de forma mais branda, estava lendo pela falta de provas até mais contundentes, a organização também reforçou o alerta em relação à carne vermelha, né? Daí que pegou lá na Austrália, dizendo que ela seria provavelmente cancerígena. Qual é a recomendação do médico? Então, a carne vermelha, ela tem seus benefícios, então ela deve fazer parte da nossa dieta. Ela é rica em proteína, rica em zinco, rica em ferro, principalmente. Certo. Então, ela deve fazer parte da nossa dieta.
A quantidade, o recomendável é cerca de 100 gramas por dia ou menos. Então, isso equivale a um pequeno bife, né? Não é por aquele dia. Exagero todo. Não é aquele exagero. Então, a nossa recomendação é que se baseie mais ou menos em um tamanho de um bife pequeno, ou que se consuma 2 a 3 vezes por semana, e nesses outros dias haja substituição por uma carne branca ou por outro tipo de proteína, para que não corra esse risco. Um dado importante que a gente pode notar, no Brasil a gente tem poucas estatísticas, mas sobre o câncer coloretal a gente tem uma estatística interessante, que na região sul existe uma prevalência muito maior de câncer coloretal do que no Nordeste, no Norte. E talvez a gente observe que realmente os gaúchos adoram comer churrasco, comer carne. O consumo aqui realmente é muito grande. Talvez isso esteja relacionado realmente a este fato. Doutor Gustavo, agora vamos até explicar um pouquinho mais para as pessoas que estão em casa a questão da carne processada, né? Por que ela faz tão mal à saúde? Falar um pouquinho sobre esses aditivos que podem aumentar aí o potencial cancerígeno. Realmente o mecanismo que esses aditivos causam câncer ainda não são conhecidos. A gente sabe que a carne ela tem um produto que chama uma nitrosamina, que quando ela é aquecida ou ela é defumada, ela aumenta essa quantidade e exacerba a chance de existir um câncer. As carnes processadas, a gente tem que lembrar que são colocados produtos que às vezes alteram o sabor e alteram a capacidade de se manter esse produto, às vezes sem refrigeração, por mais tempo, às vezes são colocados o sal, né, e alguns outros produtos para se manter. E talvez isso esteja mais relacionado ao maior risco de câncer do que, por exemplo, uma carne in natura, né? A carne vermelha em si. Tá, vamos pensar aqui no dia a dia, no uso comum, até para a dona de casa, para a pessoa que organiza aí o cardápio em casa. Bom, 100 gramas por dia de carne, todos os dias não faz mal a ninguém. Ou esse número tem que ser reduzido, só para destacar bem isso daí. Então, 100 gramas é o limite, né? É o limite, não que tenha que comer todos os dias. Não que tenha que comer todos os dias. E lembrar que, assim, cada organismo, cada pessoa é uma pessoa. Então, tem pessoas que a gente sempre escuta no consultório. Ah, doutor, eu fumo a vida toda e não tive câncer, né? E realmente vão ter pessoas que vão ter proteção genética. Mas, de modo geral, é bom a gente não arriscar, porque a gente nunca vai saber que se vai ter ou não vai ter. Então, o ideal é você consumir aproximadamente 2 ou 3 vezes por semana, e, se possível, manter essa quantidade de 100 gramas, né, por dia. Certo. Para um indivíduo, o risco de desenvolver câncer coloretal, né, câncer no intestino, por causa do consumo da carne processada, continua pequeno? Vamos falar especificamente do câncer de intestino ainda, né? Quando essas chances aumentam? A chance pelo consumo de carne é difícil de se basear, mas estatisticamente, pelos estudos que foram feitos, cerca de 17% a 18% podem ter a culpa pela carne processada. Então, esse que é o risco que foi alertado pela Organização Mundial de Saúde mesmo, para avaliarmos melhor e tentarmos combater, né, diminuir o risco mesmo dessa alimentação. Na verdade, é uma recomendação que eu, ao menos, estou ouvindo há muito tempo aqui com os médicos que passam pelo programa, pelo dia a dia, pelo contato. Vocês sempre estão falando sobre isso. É a questão do equilíbrio, né? De saber comer bem. A questão da reeducação alimentar, que é difícil para a gente incorporar no dia a dia. Eu admito, é difícil mesmo, né? A gente tem hábitos alimentares aí, vícios alimentares, que às vezes tem que aparecer um relatório desses, que, se tornar uma polêmica mundial, para a gente perceber, opa, peraí, olha, tem 22 estudiosos, pesquisadores, dizendo de 10 países diferentes, como o Dr. Gustavo ressaltou aqui, que estão dizendo que realmente causam câncer. Então é bom tomar cuidado. É mais ou menos isso, né, Dr. Gustavo? No dia a dia a gente sabe, todo mundo no fundo já sabe. Olha, se eu comer muita gordura vai me fazer mal, se eu comer muito açúcar vai me fazer mal, se eu ganhar um pouquinho de peso quer dizer que eu estou exagerando. É verdade. Mas o difícil é reconhecer e se reeducar, né? Então quando a gente percebe que a gente fica doente, talvez é mais fácil, mas essas prevenções é para evitar mesmo que a gente fique doente, que a gente precise recorrer ao médico, que precise fazer um exame, ou precise... É a prevenção. Por isso, a prevenção é quando a gente não tem e pode ter. Isso que é o difícil, né? Porque, eu não tenho nada, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar comendo. Mas a prevenção talvez é o que diz, é o melhor remédio, porque evita muitas coisas, né? Sem dúvida. E olha,
a gente vai dar uma colher de chá aqui para você, uma consultoria, não é uma consulta, uma consultoria de um dos maiores especialistas da região. Para a pessoa não ter problema intestinal ou se tem uma predisposição para diminuir os riscos, vamos falar agora o que ela deve consumir, doutor Gustavo? Então, assim, o fator prevenível do câncer é você ter um intestino saudável. Para você ter um intestino saudável, é recomendável que você ingira bastante água e coma bastante fibra. A ingesta de fibra, ela, além de trazer benefícios para o seu intestino funcionar bem, normalmente onde a gente encontra fibra? Nas frutas, nas verduras, nos legumes. E isso tem o quê? Bastante vitamina. Então, se a gente se alimentar bem, saudável, a gente, além de melhorar o intestino, diminuir o risco de câncer, a gente vai ter uma vida mais saudável, porque a gente vai ter mais vitaminas, mais saúde mesmo para enfrentar a nossa vida no dia a dia. Que bom, doutor Gustavo. Então tá aí, dica para você, consumo de água, muita água todos os dias, frutas, legumes, verduras. Presta atenção nisso, começa a disseminar isso na família, com os amigos. Quem sabe a gente não consiga mudar as coisas aí e não tem que se preocupar tanto com esse tipo de relatório quando ele cai aí de paraquedas na nossa vida. Doutor Gustavo, obrigada por ter vindo. O bebê tá chegando, né? Para quando? Para chegar janeiro ou fevereiro. Tá certo, olha aí, vai ser papai, doutor Gustavo. Maneiro de primeira viagem, né? Um abração para a esposa, para Keila então, né? Boa sorte para você.